Rafa, obrigado ao IBRAC por mais convite para participar de mais esse ano do seminário. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação ah, participar e rever tantos amigos, tantas pessoas com quem eu tive a chance de trabalhar ao longo dos anos. Então, muito obrigado. O Rafa, quando me falou que ia me convidar para moderar o último painel, eu falei assim: pô, Rafa, nós vamos no último painel, antes do coquetel. Aí ele falou: não, mas não vai ter o coquetel e o Marcelo vai estar no teu painel. Eu falei: bom, então tá tranquilo, então tá ótimo. Aí eu agradeci. Então, obrigado. Para mim é uma satisfação. E para discutir um tema tão interessante e inovador, né, junto com o Marcelo Pontes de Ana, que todos conhecem, mas secretário de Integridade Privada da CGU, a Patrícia Perrota, que é Head de Compliance Latam South da British American Tobacco, e o Mário Pancelli Ferreira, que é sócio da área criminal de Pinheiro Neto Advogados. Como a gente está no último painel e com um tempo curto, eu vou passar direto para as perguntas. A ideia desse painel é que seja um painel dinâmico, então eu vou passar de um a outro dos nossos palestrantes. E ao final vai ser igual filme de super-herói, sabe? Que você termina o filme, passa os créditos, mas tem um extra. Como o Rafa prometeu, a gente vai fazer para quem quiser trazer perguntas ao Marcelo sobre os anúncios recentes da agenda regulatória da CGU, a gente também vai reservar um pedacinho no final para essas dúvidas que não puderam ser discutidas no painel de hoje mais cedo. Marcelo, então, partindo direto aqui para o nosso assunto, eu queria começar com uma percepção que a gente tem, às vezes, conversando com pessoas do setor de compliance, porque, claro, né, a CGU adquire a sua feição atual, digamos assim, a partir da edição da Lei Anticorrupção, em 2013, em que a CGU recebe essa competência de aplicação da Lei Anticorrupção e também a competência de ser o guardião, digamos assim, dos programas e da regulação dos parâmetros de avaliação dos programas de integridade, que na sua origem nascem com esse foco muito grande na prevenção e o enfrentamento da corrupção, né? Como gosta de dizer o ministro Vinícius, em vez de combate, né, o enfrentamento da corrupção. E ao longo dessa década e um pouquinho mais, a CGU vem abraçando novos temas. E muitas pessoas nos questionam, clientes ou pessoas que estão entrando nesse mercado, dizendo: mas por que a CGU está preocupada com esses assuntos de sustentabilidade? Por que a CGU está preocupada com esses assuntos de direitos humanos? Mas a CGU tem competência para regular esses temas? Então, esses questionamentos são frequentes. E eu queria perguntar a você, então, assim, qual a motivação por trás desse olhar da CGU de expansão do conceito de integridade corporativa, que do ponto de vista de teoria moderna, né, da ética e da integridade faz todo sentido, mas que pode causar um certo estranhamento para quem olha simplesmente para essa agenda de combate à corrupção. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós um pouco dessa motivação por trás dessa expansão do conceito de integridade. Não, legal, Thiago. E essa pergunta é muito boa, porque é a mesma pergunta que eu me fiz quando essa provocação chegou pra gente. Então, assim, a primeira resposta aí à sua pergunta é que foi uma provocação realmente da nova administração, do atual governo, de que trouxe essa pauta mais provocativa, de falar o seguinte: olha, a CGU tem desempenhado um papel importante nessa promoção de integridade no setor empresarial, mas quando a gente olha para as empresas, hoje elas mesmo têm esse desafio de tratar a pauta de integridade de uma maneira mais ampla. E confesso, que a minha primeira reação foi nessa primeira linha, de falar assim: "Não, mas a CGU trabalha em combate à corrupção, como é que a gente vai estimular programa de integridade nesse sentido?". E que bom, assim, eu vejo hoje que fui inteiramente convencido da necessidade e da oportunidade da gente avançar nessa agenda. Quando a gente fala, assim, de programas de compliance de forma geral, são todos aqueles procedimentos, políticas, enfim, medidas que você faz para uma organização estar em conformidade com as legislações que estão aplicáveis àquela organização, né. Então, assim, quando a gente fala hoje dos estruturas, de um programa de compliance e abrangendo um pouco mais a concepção de integridade, seja para você evitar infrações de natureza de
corrupção, né, pagamento de propina, seja, por exemplo, para você evitar transgressões que estão estabelecidas na legislação tributária, na legislação trabalhista, eles perpassam todos esses mesmos caminhos, né. Você tem falando ali, mapeamento, gestão de riscos, você tem procedimentos de conformidade que têm que ser adequados, verificação, controles internos. Eles têm uma questão de transversalidade a todas as temáticas a qual a regulação, está estabelecida sobre aquela entidade. Então, assim, a primeira resposta mais objetiva, que assim, a gente vê uma oportunidade de estimular, por programas de integridade, né, barra compliance, em empresas, para que de uma maneira mais, eh, completa, ela esteja em conformidade com toda a legislação, né. E a gente sempre focou esses pilares mesmo de um programa de compliance, de integridade, não foi algo que a CGU criou, né. A gente olhou para os vários modelos e experiências regulatórias que já existiam em diversos mercados. Aqui eu falo, por exemplo, onde era um mercado já bastante avançado na matéria de programa de compliance, era de, combate e prevenção à lavagem de dinheiro, né, que já era estabelecido em grande medida ali pelas regulações do COAF, do Banco Central, sobre as instituições financeiras. Elas já tinham boa parte do que a gente entende hoje como os pilares de um programa de compliance. Só que a gente determina os focos e enfoques que aquela organização tem que se direcionar de acordo com o grau de risco que você está exposto a determinada regulamentação. Bem, dito isso, a gente viu uma oportunidade de abraçar uma agenda que é mundial, em termos de ressaltar a responsabilidade socioambiental das empresas, pegando carona numa política de promoção de integridade, onde você poderia agregar esses elementos de preocupação, para dentro das empresas. E aí, assim, didaticamente, como é que a gente foi evoluindo nesse modelo para isso não encontrar, por exemplo, uma falta de atribuição nossa, legal, ou mesmo falta própria de competência e apropriação desse temas, né, seja de proteção de direitos humanos ou de responsabilidade ambiental, que também é outra temática que a gente colocou nessa agenda mais ampliada. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi tentar se apropriar desse conceito da maneira mais adequada possível. Então, assim, é reconhecer que nós não temos esse conhecimento, não está no nosso core ali, né, do nosso negócio, e como a gente se apropriar disso de maneira responsável. Por meio de interação com os agentes, seja aqueles que têm essa atribuição regulatória, mas também aqueles que seriam atingidos pela nossa política. Então, toda a construção de que hoje se materializa nos nossos quesitos de avaliação de um programa de integridade que toca temas de direitos humanos, e responsabilidade ambiental, mas e socioambiental de forma mais geral, eles foram construídos de maneira muito colaborativa, com o Ministério dos Direitos Humanos, com outros atores governamentais que também têm essa pauta relacionada a eles e principalmente com a sociedade civil. Aqui a gente se valeu não só das consultas públicas, mas nós temos, o nosso conselho, eh, CTI de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, CTI-CC, que ele é formado de por parte de representação de órgãos do governo, por parte de representações da sociedade civil. E teve um grupo específico criado ao longo do ano de 2023, 24, que tinha essa missão. Quais são os quesitos que a gente vai incluir como sendo aqueles que vamos avaliar se as empresas estão em conformidade com, proteção de direitos humanos e responsabilidade socioambiental. E aqui a gente teve participações muito efetivas de instituições como o IBGC, como o Pacto Global, então colocamos também para consulta pública para a gente tentar não errar nessa dose. Esse era a preocupação de como se apropriar de maneira, né, adequada aqui desse conceito, principalmente para não correr o risco de, falando bem diretamente, exigir de menos quando não ia fazer sentido para ter a modificação que a gente espera, nem exigir demais que torna uma letra morta também que simplesmente não faz sentido para as empresas arcar com todos aqueles custos para endereçar aquelas questões. Primeiro modelo que a gente tentou fazer essa adoção foi: bem, vamos para uma coisa que a gente faz muito, que é fomento. Então, primeira inserção que a gente fez dessa temática foi no Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Já que a gente ia lançar aquela iniciativa, eu não vou repetir aqui, a Cris já explicou muito bem o que que é o pacto, vamos colocar já nessa temática uma perspectiva de integridade mais ampliada. Num segundo momento, vamos inserir no nosso segundo programa de fomento, que é o Proética. Então, o Proética desta edição, ele conta com esses requisitos, de maneira
bem específica. Então, estávamos numa agenda até então de orientação e de fomento. Quando nós encontramos uma oportunidade no âmbito da lei de licitações e contratos públicos. Então, primeiro passo regulatório que a gente deu, no sentido de dizer que programa de integridade é mais do que combater a corrupção, de maneira regulatória, foi pelo decreto 2.304. E por que a gente deu esse passo? A lei de licitações e contratos públicos foi muito bem apresentada aqui no painel anterior. Ele trata de programa de integridade sem dizer o que é o programa de integridade. Então a gente viu uma oportunidade de falar, bem, é papel do Estado fomentar também determinados comportamentos que ele espera, e ele pode fazer isso por meio da sua política de contratos públicos. Então, se eu quero, e tem, a lei traz isso de forma muito feliz, né, falar questões de premiar inclusão de gênero, né, diversidade e tudo mais, tipo assim, por que não trazer aqui dentro do conceito de integridade essas pautas que nós julgamos muito importantes, não só para a sociedade, mas para a própria empresa. Fizemos isso, tá, então é nessa linha que a gente está andando, respaldado de novo numa ideia de que, por mais que seja um requisito regulatório, nós vamos ainda numa agenda, de incentivo, e como todo mundo gosta de spoiler, eu gosto de dar spoiler para depois vocês me cobrarem também. E para finalizar, Thiago, além de ter levado essas temáticas também no âmbito internacional, eu poderia falar um tanto, a gente pensa hoje de forma muito concreta de alterar o decreto da lei anticorrupção, para que o conceito de integridade do decreto da lei anticorrupção também trate dessa perspectiva mais ampla. E na hora que a gente for fazer as avaliações, talvez esses quesitos não necessariamente eles derrubem a pontuação, mas eles gerem mais pontos para a empresa ter mais redução em sanções. Então isso também está no nosso horizonte de debate. Excelente, Marcelo, muito obrigado. Bom que você deixou um spoiler para o final. Eh, Agora, Patrícia, como toda iniciativa governamental, existe a contrapartida, que é como as empresas se organizam para responder a essa expansão, né? Então, eu falava com um compliance officer outro dia que diz, bom, eu comecei com combate à corrupção, aí entrou no meu rol de responsabilidades a proteção de dados, agora sustentabilidade e direitos humanos, daqui a pouco vai ser inteligência artificial, e o rol de preocupações de um compliance officer hoje se expande, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, na perspectiva de quem está organizando uma empresa para cumprir esses novos requisitos. Faz diferença você ter um programa para prevenção à corrupção e, de repente, um programa em que você precisa lidar com outras circunstâncias? E aí, quando você olha o programa como uma forma de, e aí essa expressão surgiu durante as nossas conversas preparatórias, né, de um programa de qualificação dos seus fornecedores, e numa cadeia de fornecimento como a indústria do tabaco, que lida muitas vezes com milhares de pequenos produtores, que lida com o problema da falsificação, em que, se você tem um requisito muito restritivo, e que sai desqualificando fornecedores, você praticamente joga os fornecedores na mão do mercado informal. Como que você responde a esses desafios e organiza o teu programa pensando nessa expansão de agenda? Obrigada pela pergunta. Bom, antes de mais nada, agradecer, né, ao IBRAC aqui pelo convite, principalmente ao Rafa por ter me convidado. Na verdade, estou aqui representando a Julivantes, que é a diretora de Legal e Compliance da BAT, que está no dever dela, então ficou comigo essa missão, acho que uma responsabilidade falar sobre isso aqui. Mas trabalhando com isso no dia a dia, acho que fica um pouquinho mais fácil. Eh, Acho que vale começar com um contexto que talvez para vocês seja muito distante, pelo menos eu era advogada de escritório antes de ir para a BAT e para mim era muito distante o setor do tabaco em geral. Eu não era fumante, nem sou fumante, então não era uma coisa típica para mim. E além disso, saber qual é a principal matéria-prima do cigarro, né. Na verdade, a principal matéria-prima do cigarro é o tabaco, que é uma planta. Então a gente tem uma função, né, uma atuação dentro do agro muito forte. E eu acho que nem todo mundo tem isso muito presente na cabeça, né. Então, acho que é importante, você já até adiantou, né, a BAT ela tem, um sistema integrado de produção há muitos anos, assim, mais de 100 anos aqui no Brasil, e hoje a gente tem cerca de 17.000 pequenos produtores rurais no sul do Brasil que plantam o tabaco, que é, na verdade, a matéria-prima principal para a gente produzir os nossos cigarros, né, e também para exportar esse tabaco para, enfim, diversos países.
Então, dentro desse contexto, né, de 17 mil produtores rurais, a gente tem cerca de 13 mil propriedades que efetivamente têm a plantação ali do tabaco. E existe todo um trabalho, né, diante desse alargamento, né, de um programa de integridade, a gente precisou ter um olhar mais holístico e mais completo para essas pequenas propriedades. A gente até já tem há muitos anos, por questões da própria legislação do sistema integrado e também por questões de termos de ajuste de conduta antigos, a gente já tem obrigações relacionadas à responsabilização ambiental. Então, a gente já tinha um cuidado muito alto da perspectiva ambiental, né, ali do ESG, a parte de environment estava já super avançada dentro da BAT, por conta dessas outras obrigações legais que a gente tinha. Então, a gente já tinha ali por exemplo, uma verificação se a plantação do tabaco está em um território que é protegido, né? E se esse é o caso, a gente até rescinde o contrato com aquele produtor, porque ele não pode produzir tabaco ou plantar o tabaco num território que é protegido ambientalmente. Então, isso já era uma questão avançada. Mas veio um ponto, né, que é o ponto de direitos humanos, acho que é o grande ponto aqui do tema, que veio com esse alargamento ali do programa de integridade, a gente entendeu que a gente precisava também prestar maior atenção a esse ponto. Então, com isso, né, e o Rafa não vai me deixar mentir aqui, porque o Rafa diretamente nos apoiou nesse processo, a gente implementou um protocolo de direitos humanos, que nada mais é do que um questionário que os nossos orientadores agrícolas, quando eles visitam as propriedades dos produtores rurais, eles, pelo menos uma vez ao ano, que é quando a safra acontece, eles precisam responder a um grande questionário que perpassa por condições de trabalho dentro daquele território, dentro daquele ambiente. E claro que isso não seria possível sem muito treinamento, muita capacitação dos nossos colaboradores, e por isso eu mencionei aqui o Rafa, porque o Rafa pessoalmente, né, esteve indo lá para o sul e nos ajudando a capacitar os nossos orientadores agrícolas, né, que sabem muito sobre como é que a gente faz uma plantação dar certo, mas eles não tinham muita expertise nesse aspecto do o que seriam condições análogas à escravidão, né, o que pode ser entendido não ter o banheiro ou a distância do banheiro para o local de trabalho, são nuances muito pequenas e detalhadas, né, que é difícil no dia a dia, pensando em pequenas propriedades, é difícil você conseguir cumprir isso. Então acho que foi, assim, um grande milestone a gente ter conseguido, no ano passado, implementar isso. Hoje a gente já aplicou 4 mil checklists, né, já conseguimos cobrir todo 100% ali do território de todas as propriedades dos nossos produtores, e é assim que a gente está, assim, alargando, né, o nosso programa de integridade para além do que já é esperado de anticorrupção. O que a gente vai pensar em corrupção num pequeno produtor rural? Né, não é uma coisa que faz sentido naquele cenário. Então, realmente ali o grande foco é a parte ambiental e a parte de direitos humanos, né. E aí passando um pouquinho para o ponto, né, de fornecedores, né, e como é que a gente faz essa verificação de fornecedores. Claro que a BAT é uma empresa multinacional, então é claro que a gente tem um sistema, né, que hoje a gente usa o Coupa Risk Assess, que é uma plataforma online em que a gente faz a verificação de todos os terceiros, e um dos riscos ali é o risco até do mercado ilegal, né, que como o Thiago adiantou, assim, o mercado ilegal ele é uma grande pauta para o setor de tabaco. Não sei se vocês já viram alguma matéria sobre isso, mas existe ali uma grande pauta porque hoje o mercado ilegal ele representa mais da metade do mercado de cigarros no Brasil. É, assim, impressionante, né. Então a BAT hoje tem uma posição dominante, mas na verdade dominante dentro de 50%, que é o mercado formal. Existe outros 50% que são, do mercado ilegal, né, circulando aí produtos sem controle de qualidade, nada disso. Então é claro que o mercado ilegal é um foco muito grande que a gente tem dentro da BAT, tem uma área específica de negócio para isso, tem toda uma parte de inteligência mesmo, inclusive a gente contribui muito com investigações das autoridades fornecendo inteligência, né, do tipo: "Olha, teve um roubo de carga de cigarro", né, isso vai além do mercado ilegal, e a gente fornece essas informações, obviamente com todas as validações de compliance do que a gente poderia, né, fornecer para as autoridades, mas a gente ajuda a autoridade a fazer a função dela de combater, seja o mercado ilegal, seja roubo de carga, etc.
Então, dentro dessa verificação de terceiros, a gente tem esse mapeamento de riscos, que passa por todos os riscos principais de compliance, para além de lavagem de dinheiro, crimes financeiros em geral e etc., mercado ilegal. E a gente também tem isso para os nossos clientes. E acho que essa é a perna mais importante aqui, quando a gente fala de como é que eu sei para quem eu estou vendendo e como é que eu sei que o meu cigarro não vai parar nas mãos erradas, né? Que o cigarro da BAT não vai ser vendido dentro de um ambiente ilegal. Como é que a gente consegue controlar isso? É super difícil, né? São milhares de pontos de venda que a gente tem. Então, como é que a gente faz esse nível de avaliação? Quando a gente fala dos nossos clientes, né, seja vendendo tabaco, seja vendendo o cigarro, a gente tem uma coisa chamada que é o Supply Chain Compliance Procedure, que é um procedimento dentro da BAT a nível global, e a gente aplica isso localmente, e que tem diversos controles internos para garantir que a gente consiga impedir, né, ou pelo menos mitigar o risco do nosso cigarro ir parar em mãos erradas. Desde a gente ter uma análise de legítima demanda, então estou vendendo para um distribuidor, esse distribuidor aumenta a demanda de forma excepcional, uma coisa fora da curva, do normal da demanda daquele ponto de venda, daquele distribuidor. Isso faz sentido? E aí existe uma análise ali dessa legítima demanda para entender, será que está rolando um desvio de produto para o mercado ilegal ou será que realmente é um aumento de demanda legítimo, né? Então esse é um aspecto. Além de, óbvio, o aspecto de treinamento interno. Então a gente tem, a nível global, um treinamento que é obrigatório para todos os colaboradores que têm interface nessa cadeia de produção, digamos assim. E para além disso, tem um self-assessment que todos os países, né, da empresa, né, da BAT, precisam fazer essa autoavaliação, né? Então, será que no meu país, por exemplo, a gente tem dentro do cluster Latam South o Paraguai? Não preciso falar mais nada sobre o risco do Paraguai em mercado ilegal. Claro que o Paraguai é um país com alto risco ali de mercado ilegal. Mas será que em outros países isso faz sentido? Talvez não. E aí, para um país que é alto risco, aí a gente tem essa matriz de risco, né? Então, tem muito compliance no fim das contas nessa avaliação, né? Você faz uma matriz de risco e a empresa entende. Aquele país eu preciso dar uma maior atenção. Aquele país eu preciso implementar controles mais específicos. Talvez num país que seja baixo risco, isso não faça tanto sentido. Então é assim que a gente consegue, acho que dentro de cadeias, né, seja de clientes, seja dos nossos fornecedores, acho que terceiros em geral, a gente consegue minimamente mapear os riscos ali envolvidos e mitigá-los dependendo do risco que a gente está tratando. Claro que a gente não pode, como você bem comentou, exigir muito para além daquilo que é viável, né? Então, dependendo de com quem a gente está lidando, né? Se é um pequeno fornecedor, né? Se é um pequeno transportador, tem níveis de compliance que a gente exige de grandes empresas que não são viáveis para um pequeno fornecedor, né? Então, a gente também tem que, no caso a caso, entender ali o tamanho desse risco, né? O quanto que a gente pode cobrar do nosso terceiro para isso também ser viável. Muito obrigado. Propaganda, hein, Rafa? Mário, o governo estabelece os parâmetros e as regras de avaliação, as empresas se organizam para cumprir, mas a gente sabe que acidentes acontecem, né? A cadeia de fornecimento é uma cadeia complexa, você tem limites na capacidade das empresas de controlar o que os seus fornecedores fazem e de fiscalizar o cumprimento dos requisitos que são estabelecidos. Eu tenho a impressão que quando se fala de combate à corrupção, já existe praticamente um playbook das empresas, né? Existe uma certa estabilização de expectativas, né? As empresas sabem quem são os órgãos envolvidos no combate à corrupção, elas sabem a legislação aplicável, elas sabem quais são as formas de lidar com o problema, como investigar. Então existe uma certa, né, expectativa de como um caso ou uma alegação de violação à lei anticorrupção dentro da cadeia de fornecimento vai ser tratado. Você acha que existe a mesma coisa quando se fala, por exemplo, de uma violação de direitos humanos na cadeia de fornecimento? Existe métodos específicos de prevenção já estabilizados ou de atuação das autoridades? Como que você vê isso em comparação entre o campo de direitos humanos e o campo de combate à corrupção? Não, muito legal, Thiago. Eu vou colocar, antes de tudo, queria agradecer ao Rafa pela organização, pela Maria Clara também, que trabalharam bastante com isso.
Tiago também por estar aqui presidindo, especialmente ao Marcelo, o grande respeito que eu tenho aqui para vir alguém do regulador bater esse papo com a gente. E eu estou acostumado a participar de muitas reuniões onde vem alguém do órgão regulador e fica aqui falando só de normas programáticas para a gente. Não é o que o Marcelo faz. Realmente ele passa a prática dele, fala da legislação, fala da regulamentação e é muito interessante, tá? Minha experiência pessoal que eu tenho com a CGU é fantástica. Eu acho que é o órgão mais importante que nós temos, sem fazer detração aos demais, onde nós podemos negociar, encarar tudo isso com o kimono aberto, vamos dizer dessa forma, que é muito transparente o trabalho que eles vêm fazendo. Meu elogio para todos eles vai para você. O Tiago também falou que está nesse painel aqui pelo Marcelo, mas não é verdade. Eu tenho certeza que ele está aqui também pela Patrícia e por mim, né? Não vou esquecer isso daqui. Mas Quando, vamos, quando me convidaram, não tinham mencionado vocês, senão eu teria aceitado ainda mais rápido. Marcelo veio com complemento. Mas vamos lá, gente. Tudo que a gente está batendo um papo aqui, eu acho que ao fim e ao cabo a gente está falando daquele conceito de integridade ampliada, né? Quando você surgiu o compliance, realmente ele fazia parte apenas de corrupção. Falava compliance, primeira coisa que surgia à mente era corrupção. Só que quando a integridade ampliada passou a ter maior valor, tudo isso mudou um pouco. Então você começou a ter profissionais da área trabalhista dentro de uma empresa, que ele fala: não, o que que você faz aqui? Não, eu trouxe aqui uma consciência para a governança corporativa e eu trago uma série de procedimentos para evitar que o evento indesejado aconteça, violação de direitos humanos, etc e tal. Mas você trabalha com compliance, ele vai dizer: não. Então parece que leite maltado, caramelizado, com flocos crocantes, um delicioso chocolate Nestlé. O que que é isso? É choquito. Então, se você já está fazendo tudo isso daqui, é compliance. Então, essa integridade ampliada trouxe para todo mundo uma conscientização para o advogado que trabalha com direito tributário, você é especializado em compliance. Para quem trabalha com direito do trabalho, também. Porque senão essa integridade ampliada trouxe aquilo que o Tiago falou, parece que é como se fosse pintar a ponte do rio Forth, que é na Escócia. É tão grande que quando você começa a pintar e você termina, você tem que fazer o quê? Voltar para o começo. Trabalhar com compliance é mais ou menos isso. Você se prepara com toda a lei anticorrupção, aí você descobre que pela integridade ampliada veio aí os direitos humanos, eu vou estudar isso também, veio também a parte tributária, veio a parte ambiental, e a gente está nesses desafios aí que é muito interessante da gente trabalhar, tá? Em relação a direitos humanos, pessoal, tem uma lei específica que trate disso? Não tem. Fiquei muito feliz que a CGU trouxe para ela e eu fiquei muito feliz também que essa disciplina, este fomento, aproveitando da credibilidade que a CGU tem, com certeza vai aflorar, tá? Agora, se vocês me perguntarem, como o Thiago colocou, é novo? Aí eu vou trazer um exemplo. Eu lembro que estava trabalhando lá com gerenciamento de crises em 2012, se vocês quiserem colocar aí na internet, vocês vão ver, teve uma CPI do trabalho escravo. O que que foi essa CPI do trabalho escravo? Na época, se envolveram Marisa, CIA, a Gregory, aquela, todos conhecem, né, de conjuntinhos e tal, a Gregory e outras empresas aí também. Me perdoe das outras que eu esqueci. E ali foi como se fosse uma mudança na mentalidade. Porque até então, se você era quem contratava o prestador de serviços, bastava você dizer: olha, eu contratei. A partir daqui, a responsabilidade é dele. Você, para mim, é problema seu. Esta era a tese que vigorava. A partir de então, não. Porque eu lembro que eu estava auxiliando uma das empresas envolvidas e eu falei: se você simplesmente virar as costas para isso, você vai ser esquartejado. E eu tenho certeza que sim, e quem fizer isso com você tem uma razão para fazê-lo. Então nós já fomos incorporados com essa situação. Não, nós vamos ajudar a todos os que estão na minha cadeia, independente de ter uma legislação específica a respeito de tudo isso. O que, na verdade, é o que nós fazemos com o compliance.
né? Ainda que você não tenha uma legislação específica, mas os princípios morais você tem que ter. Independente de sanção, você vai fazer para cumprir com um dever moral. Aí volta aquele dilema, né, de quem pede a esmola. Você vai dar esmola para se sentir bem? Você vai dar esmola para mostrar para os outros que você é uma pessoa boa? Ou você vai dar esmola para ajudar o necessitado? Tá? Então, o que nós queremos trazer para o compliance é esse espírito de ajudar, antes de ter uma legislação que te force. Dentro desse contexto, qual é a legislação que nós temos hoje para violação de direitos humanos? Não vai estar no âmbito da LAC, verdade? E isso o Marcelo até falou, quero desenvolver algo mais dentro do espírito de fomento e no futuro, dentro da dosimetria que eu vou trabalhar, vai ser um valor agregado para as empresas, tá? Mas hoje, a legislação trabalhista é muito, muito, muito severas com situações como essa. Se você trabalha, por exemplo, com commodity, você pode ter até um problema gigantesco com o trabalho escravo, mas a repercussão social não vai ser tão grande, porque independente do que você está vendendo, é ferro, eu vou comprar e eu vou colocar aquilo. Não que não tenha uma repercussão social, tem, mas não é tão grande contra outros segmentos, como esse que eu dei aqui para o vestuário. Se você tiver uma falha disso, a sanção que você vai receber da sociedade vai ser gigantesca. E do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual vai ser muito pesado. Eu lembro que na época eu tive que assinar um TAC. E foi muito estranho, porque o TAC ele não se baseava exatamente em algumas leis específicas. Sim, mas não tudo. Aí eu lembro que eu estava tendo uma situação que era uma escolha de Sofia, era difícil para ver qual o caminho que você ia. Lembro que o Ministério Público queria me dar uma sanção muito pesada se aparecesse um evento indesejado, que era o trabalho escravo na cadeia. Aí eu coloquei, o que o senhor está pedindo para mim seria a mesma coisa se você convidasse o comandante do policiamento do estado de São Paulo e dissesse, coronel, se tiver um crime no estado de São Paulo, o que iria dizer? Eu não posso ser responsável pelo resultado. Eu posso ser responsável pelo procedimento. Se eu quebro o procedimento, eu posso ter uma multa. Se eu causo prejuízo, eu vou indenizar. Então, essa era a leitura que nós tínhamos na época. Quem já trabalhava com isso descobriu agora que, com o conceito de integridade ampliada, ele já está trabalhando com compliance. Isso eu posso dizer que, Tiago, eles já entram, essas preocupações já entram dentro de um contexto onde as empresas já têm isso mapeado, ou até tem um procedimento de governança corporativa para isso. É só eles virarem a chave e falaram: olha, lembra de tudo que você fez até hoje? Parabéns, que a CGU já está modelando um benefício para você. Para quem ainda não faz, tome cuidado. Se eu fosse você, eu faria, que está tendo mais relevância do que teve até o momento. Tá? É dessa visão que eu tinha para colocar. Sempre foi fiscalizado por entidades diferentes, mas agora está começando a ter mais visibilidade. E no Brasil, você só consegue ter visibilidade quando o efeito indesejado acontece. Foi assim com o acréscimo da lei, quando a filha da Glória Pérez morreu, que levou a pena do homicídio. Esses eventos aqui que levaram a essa regulamentação está muito vinculado ao que aconteceu no sul do Brasil. Aquela situação triste que aconteceu, e eu fico contente de que o governo federal deu essa resposta. Obrigado, Mário. Marcelo, voltando um pouquinho agora para a atuação do regulador, ah, ao longo dos últimos 10 anos, a CGU fez um trabalho excepcional de construção de pontes nesse diálogo interinstitucional, né? Uma aproximação, num primeiro momento, com a AGU, que você hoje mesmo mencionou, né, como um caso de grande sucesso na atuação conjunta, MPF, TCU, a CAD. Então, os órgãos, digamos, que gravitam em torno, ou que têm jurisdição em torno das questões de corrupção, licitações públicas, isso está, claro, sempre tem espaço para melhoria, mas isso está relativamente também
estabilizado, para me valer da mesma expressão quando a gente falou dos programas de integridade. É, quando você tem uma expansão da agenda regulatória, quando você tem uma expansão do conceito de integridade, é natural que você precise construir novas pontes. Você precisa procurar outros órgãos. O exemplo, acho que mais evidente é o termo de cooperação com o Ministério dos Direitos Humanos, né? E eu mencionava também nas nossas conversas, a gente já enfrentou algumas situações, por exemplo, em que órgãos de aplicação da lei oficiam a empresas e dizem: eu quero ter acesso a todo o conteúdo do seu canal de denúncias, quero ver o que você está denunciando, quero ver quais são os temas, quero ver o que você está fazendo, eu quero que você me mande as denúncias recebidas. Ah, que pode fazer sentido do ponto de vista daquela função institucional específica, mas se você olhar o tipo de efeito deletério que isso pode ter para a confiabilidade dos canais de denúncia, para a capacidade das empresas de detectarem violações, é um problema. Isso exige, obviamente, uma ampliação né, das relações interinstitucionais que a CGU trava dentro do governo federal e no papel que a CGU tem ali de fomento nos governos estaduais e municipais. Como é que está a visão da CGU? Quais são as pontes que a CGU vai buscar construir, os diálogos que ela quer travar dentro desse conceito da integridade ampliada? Obrigado, Thiago. De ficar de olho no tempo ali para não ficar me perdendo muito aqui no meu raciocínio. Bem, acho que você apontou muito bem como é que a gente tem buscado sempre trabalhar de uma forma coerente enquanto Estado, né? E muitas vezes isso demanda a gente ter uma organização com outras instituições. Até ouvindo aqui um pouco o que o Mário disse, o seu exemplo da questão dos canais de denúncia, eu acho que assim, a CGU tem, acredito eu, né, tem muito a contribuir em termos de como que a gente enxerga a responsabilização de pessoas jurídicas, ou seja, para que serve o direito sancionador num contexto de tentativa de mudança de cultura, né? E acredito eu que a gente poderia realmente levar um pouco dessa expertise ou essa forma de abordagem para outros órgãos de enforcement, né? É algo que, sendo bastante transparente com vocês, a gente ainda não colocou na nossa agenda, mas talvez seja o passo seguinte necessário, que é, olha, vamos aproximar, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, nos aproximar de próprio Ministério do Trabalho, que trabalha muito essas questões relacionadas a combate a trabalhos análogos à escravidão, de como que uma abordagem, às vezes, mais, compreensiva do ponto de vista de organização pode gerar mais efeitos do que simplesmente uma atuação fiscalizatória que impõe multas, né, de forma subsequenciais. Não que não tenha seu valor, não que não tenha já gerado algum tipo de efeito, mas acredito que são estratégias que são complementares. Ainda na pauta de construção de pontes, Thiago, queria aproveitar um pouquinho do tempo só para falar de uma outra preocupação que eu acho que é muito importante quando a gente fala da questão de trazer a temática da integridade mais ampliada e que tem nos demandado criar mais pontes, até extra Brasil, né, levando para fóruns internacionais, que é o fato que a gente tem que lidar que essa pauta, em alguma medida, existe uma tentativa de captura ideológica dessa pauta. Então, assim, não é, acredito que muitos de vocês tenham tido essa percepção, não passa desapercebido isso. A tentativa muitas vezes de colocar que essa pauta ESG é uma pauta que ela está relacionada a um movimento ideológico de determinada linhagem política, enfim. Ou seja, se abstendo, na verdade, de uma concepção que deveria ser premissa para isso, que é quando falamos da responsabilidade socioambiental, de ESG, o que a gente está tentando não é só melhorar, né, a sociedade como um todo. É isso também e gostaria muito que fosse a intenção de todos, né, que aqui estão nesse planeta, que pensassem nessa linha. Mas também é para falar sobre questão de longevidade, a questão de falar de lucratividade de empresas. Saber que as empresas que têm essa preocupação, elas têm uma tendência, elas têm uma probabilidade muito maior de serem empresas melhores, inclusive mais lucrativas. Então, assim, uma preocupação que a gente tem muito grande hoje, Thiago, de toda a construção que a gente está fazendo agora, que ela não se perca amanhã ou depois por conta de um debate ideológico despido de uma tecnicidade. A gente pode até ter uma discussão um pouco mais técnica em relação a qual o nível de dosagem, qual o nível de responsabilidade que você tem que ter, mas tem que ser um debate sério. Então, assim, você pode ter visto aqui desde manhã, aqui a minha fala, dificilmente eu usei o termo ESG, acho que foi a primeira vez, o ASG, enfim. Por quê? Porque, infelizmente, houve uma captura ideológica da utilização desse termo. Então, assim, uma das coisas que a gente até adotou como nosso discurso é resgatar um conceito que sempre existiu, que é a função social da empresa. Função social
né, da pessoa jurídica. Se vamos resgatar essa premissa, né, básica da gênese ali do que é a pessoa jurídica, da organização empresarial, e resgatar isso, da importância desse papel que a empresa pode exercer. E assim, um dos movimentos que a gente tem feito nesse sentido, de tentar trazer isso para uma discussão mais técnica, tem ido para o âmbito internacional. Então, assim, eu queria dizer que e isso é fruto, não é exclusivo do trabalho da CGU, muito pelo contrário, é fruto do trabalho de vocês todos, é fruto do movimento empresarial do Brasil, de um reconhecimento que existe no Brasil um movimento empresarial de integridade muito forte. Sim, e realmente diria até quase que protagonista em nível mundial. Então, hoje, por exemplo, um dado que é bem objetivo, né, o Pacto Global da ONU, que é a iniciativa da ONU para os cumprimentos dos ODS 2030, voltado para o setor empresarial, é o capítulo que mais afiliados tem no mundo inteiro. É o setor empresarial do Pacto Global brasileiro. Então a gente tem levado essa temática, eu queria citar pelo menos em 2 situações que a gente levou isso. Primeiro, o Guto até citou de manhã aqui, a gente levou no âmbito da COSP, que é a Convenção dos Estados Partes da Convenção de Combate à Corrupção na ONU. A gente levou a proposta de uma resolução que foi aceita, que é necessidade de incentivar o setor privado a adotar comportamento íntegro. O papel relevante de suma importância que as empresas têm nesse aspecto e como que o Estado tem que fomentar isso. Ali tocamos já em algumas coisas de direitos humanos. No âmbito da presidência do G20, veja que eu estou falando de novembro do ano passado, né? Assim, os últimos 7, 8 meses aí, geopoliticamente, foram um grande terremoto, assim, né? Mas a gente conseguiu aprovar no âmbito do grupo anticorrupção do G20, que é um grupo que historicamente sempre tratava de temas como, por exemplo, recuperação de ativos, responsabilização criminal, tudo mais, a pauta que é responsabilidade empresarial, em termos de integridade, e ali a gente já colocou o conceito de integridade mais ampliado, que integridade não é só combate à corrupção, também é responsabilidade socioambiental e proteção de direitos humanos. E só para fechar aqui, esse movimento a gente contou com muito apoio dos organismos internacionais. O NODC, em especial, que é o escritório da ONU para combate a crimes e drogas, e a parte de corrupção está lá, nos pediu muito isso, porque eles têm um guia de diretrizes para empresas, né, em termos de integridade. Falou, Marcelo, a gente tem tentado trabalhar. Marcelo aqui foi só para expressão, né? Falou com a CGU como um todo, né? Força de expressão. Mas assim, a gente tem tentado trabalhar a revisão desse manual com a integridade mais ampliada, mas a gente precisa que os países deem esse passo. E aí, assim, o fato que é simbólico e não é à toa, a gente tem que estar acompanhando esses movimentos muito de perto, é que os Estados Unidos, né, que tem sido um protagonista um sentido contrário dessa agenda atualmente, infelizmente, ele estava conosco em novembro do ano passado e assinou essa declaração ministerial. Então, eu espero de verdade que esse seja um momento onde que as empresas demonstrem resiliência, demonstrem que vale a pena fazer esse movimento, independente dos estados estarem indo para um lado ou outro. Obrigado, Marcelo. O Marcelo aludiu a um tema que eu queria tratar também com você, Patrícia, pensando um pouquinho nessa cadeia de fornecimento, né? A gente vive esse momento de instabilidade geopolítica e comercial global, questões tarifárias, questões de discussões de barreiras não tarifárias, o mercado do agro, que, como você bem esclareceu, é um mercado em que vocês estão inseridos de uma maneira muito forte, sofre com essas circunstâncias também, né? Como que isso torna mais complexo, como que isso afeta o papel de uma área de compliance que lida com esse processo de qualificação de fornecedores nesse cenário de busca de novos mercados, de reorganização das cadeias globais de produção, de enfrentamento de questões e uma grande imprevisibilidade. O que que isso faz com o trabalho de um compliance officer quando ele olha para um programa de qualificação de fornecedores? Eu acho que o processo, ele tem que estar bem estabelecido e bem estruturado, tá. Então, assim, em teoria, a gente não deveria ter qualquer impacto no processo que a gente já tem bem estabelecido de verificação de terceiros. Ainda que as áreas de negócio chorem, dependendo da emergência ou da situação, o máximo que a gente pode fazer, obviamente, em alguma medida, se tiver alguma situação emergencial, a gente consegue fazer um background check urgente ou dependendo da situação, se for algo muito arriscado, mas é a única opção,
porque dentro do cenário caótico que estamos, pode ser que seja o único fornecedor possível para aquele determinado serviço, a gente também faz algum tipo de hypercare para aquele fornecedor, né. Então, bom, já que a gente só consegue trabalhar, né, vou aqui dar um exemplo de transportadores, tá. Eh, a gente usa alguns transportadores, claro, para fazer o transporte dos nossos produtos. Vocês podem imaginar que nem todo transportador gosta de trabalhar com cigarro. Primeiro que cigarro as pessoas não gostam em geral, assim, existe um grande preconceito mesmo. E para além disso, o cigarro tem uma liquidez enorme, então roubo de carga altíssimo, etcétera, então nem todo mundo quer trabalhar com esse produto. E para os poucos que nos restam, a gente acaba tendo que aceitar certas coisas que talvez não seja o ideal, né, do que a gente gostaria dos nossos terceiros. E aí como é que a gente faz isso? A gente faz um hypercare. Então tem um determinado fornecedor, por exemplo, que a gente faz um background check aprofundado dele, todo mês, faz uma reunião com finanças, operações, legal, e entende, ó, como é que está o cenário, né, como é que ele está com as obrigações trabalhistas, estão cumprindo as obrigações trabalhistas? Não estão? Então volta lá no fornecedor e aperta ele, coloca ali multa contratual. Então a gente vai criando outros mecanismos para lidar com o caos, né. Mas assim, sinceramente falando, eh, esses processos eles são muito bem estabelecidos, eles têm que ser bem estabelecidos. Não dá para ter porque temos um problema de tarifa ou uma emergência, a gente não vai fazer o background check ou vai deixar de cumprir um processo. Então, estando os processos bem estabelecidos, que acho que é base de qualquer programa de integridade, você consegue segurar um pouco esses impactos desse ambiente mais caótico e imprevisível, tá. Mas é claro, né, as situações excepcionais acontecem e a gente lida na medida que for possível ali do que a gente puder fazer para acomodar a necessidade do negócio, mas sempre observando as regras do jogo. Excelente. Mário, na situação, de novo, quando alguma coisa acontece, né, você tem um problema de direitos humanos na cadeia, né, se você vai sentar para conversar com a CGU hoje em dia por um tema de violação à lei anticorrupção, existe uma grande clareza, transparência e previsibilidade com relação ao que você precisa demonstrar para a CGU e ao tipo de desconto que você pode receber, quais são os parâmetros que vão garantir esse desconto, ou seja, as empresas entram no processo já esperando que uma parte do seu programa vai ser reconhecida e com parâmetros claros, né. Da mesma forma como não existe uma lei específica, tampouco existem obviamente guias internacionais, existem melhores práticas, uma série de publicações e recomendações, mas ainda não existe esse mesmo playbook, como eu falei mais cedo, para questões de direitos humanos. Se você hoje precisa sentar na frente de um órgão de aplicação da lei, defender um cliente, ao reconhecimento dessas medidas, se tem uma percepção de que outras autoridades além da CGU estão abertas a avaliar medidas de integridade e a efetivamente conceder às empresas um tratamento mais benéfico quando elas comprovam que já tinham controles instituídos, e que efetivamente se trata de uma situação que escapa ao controle? Não, a pergunta é muito interessante, né. Toda vez que nós estamos falando de compliance, nós vamos trabalhar com fato constitutivo negativo, a prova desse fato. Deixa eu explicar aqui em mi em no Agora numa eu quero linguagem ver na mais linguagem de simples. sinais, em fato constitutivo negativo. Isso. Mas Muito aí bom, obrigado. para ajudar o meu amigo das libras é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e essa coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, mas vamos lá, para quem quem está falando inglês, eu gosto de falar cada macaco no seu galho. Esse é mais maravilhoso. Mas então, voltando para cá, o que seria isso? Imagine que eu pedi para vocês, para falar assim: "Olha, me provam que vocês já foram para Campos do Jordão". Alguém vai vir com uma foto A, uma foto B, etc e tal. Perfeito, vai estar comprovada. Onde que estaria o fato negativo? Me provem que vocês nunca foram para Andradas. Alguém já foi? É a cidade da minha família, estão perdendo muito. Mas enfim, não dá para você fazer isso. O máximo que você vai conseguir e depois trabalhar muito com o convencimento para as autoridades públicas que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E aí é o que o Thiago colocou. Mas onde que está o fio de prumo, a balança para você evidenciar isso? É muito
Difícil. Eu já fui para muitas palestras de compliance com um profissional de compliance tentando explicar o que que é o compliance. É uma regulamentação? Não, é muito mais do que isso. É um conjunto de precedentes? Não, é muito mais do que isso. Você sai dali com a impressão de quando o Obi-Wan estava explicando o conceito de força para o Luke. Tá em todo lugar, tá aqui, tá lá, e você sai com uma insegurança muito maior do que você chegou. Então, por isso que o Thiago já colocou bem esses parâmetros. Hoje nós já estamos numa posição bem mais segura, nós chegamos na CGU, nós já sabemos para que lado a banda toca. Para este conceito de integridade ampliada, o que que nós usamos? Precedentes de outras áreas do direito, que vai ser muito interessante para o futuro, para demonstrar para a CGU com o que nós estamos trabalhando. Se é novo para a gente, vai ser novo para eles. Me lembro na época de academia militar, que o capitão perguntou: "Quem aí nunca montou?" Aí um monte de gente levantou a mão. Aí o capitão disse: "Eu vou dar um cavalo que nunca foi montado e vocês vão se dar super bem". Então, neste começo aqui, a gente vai estar nesse cenário, Marcelo. Quer dizer, um cavalo que nunca foi montado, alguém que nunca montou, só que a gente vai ter que trazer isso para a CGU. E vai ser uma coisa muito simples, porque a CGU sabe trabalhar a 4 mãos com, hã, as entidades, privadas. E isso daí é um trunfo que eles têm, tá? Mas eu me sinto seguro em trazer essa experiência da área trabalhista, da área, hã, consumerista, para dentro da CGU, que vai ser fantástico, tá? Eu vejo aí desta forma. Eu acho que, em relação a direitos humanos, não quero me estender muito, mas a gente nessa revolução tecnológica, a gente está passando exatamente pelo que o ser humano passou em 10.000 antes de Cristo, a revolução neolítica, a revolução da agricultura. Até então, uma pessoa conseguia colher, gerar alimento para 5 pessoas. Com a revolução neolítica, um passou a gerar alimento para 200, 300, 1.000. Então, o que eu vou fazer com essa massa de desempregados? Especialização do trabalho. Nós estamos passando por algo muito semelhante hoje em dia. Eu, com uma inteligência artificial, eu consigo produzir o que há 20 anos eu precisava de 10 pessoas. Hoje eu faço sozinho. O que eu vou fazer? Aí os direitos humanos vai ter uma relevância muito maior, horário de trabalho, como eu vou lidar com essas pessoas. Perfeito. Bom, nesses 10 minutos finais aqui do painel, Marcelo, eu queria passar uma pergunta final a você e aí abrir para a plateia fazer as perguntas que ou perguntas novas ou aquelas que não fizeram, no painel anterior. A gente pode continuar esperando da CGU essa contínua expansão do programa, né, do conceito de integridade? O que está na agenda, e que pode vir a integrar esse conceito? Isso para na sustentabilidade, nos direitos humanos, ou a CGU tem uma visão de continuar esse movimento e para onde? Você vê como é que é bom eu poder participar desses eventos, né? Eu estava com dificuldade de responder essa pergunta até participar do evento hoje lá no ICC, que eles fizeram uma provocação muito pertinente para a gente sobre uma temática que está na ordem do dia. E assim, para responder, né, assim, até onde a gente vai, né? Até onde vai essa fronteira? Eu acho que o quanto a gente puder ser útil em ampliar esses conceitos para temas que são importantes para a sociedade, eu acho que a gente tem que se valer da nossa estrutura para isso. E o tema que o ICC muito oportunamente nos provocou é algo que já tinha chegado para a gente, que diz respeito como é que a gente lida com esse fenômeno de infiltração de organizações criminosas dentro da administração pública, né? Como é que a gente vai lidar com isso que já é uma realidade, não é mais um risco, já está materializado. Antigamente a gente falava de organizações criminosas, né, atuando perante a administração pública, normalmente pagamento de corrupção, né, algum esquema nesse sentido. Hoje não, a gente vê uma infiltração por meio de fornecedores, por meio de funcionários que são contratados, e como lidar com esse fenômeno que já é uma realidade. E a gente precisa realmente ter um debate muito sério sobre isso, se valendo daquilo que já deu certo, né. Então, eu, por exemplo, compartilhei com os colegas que hoje, essa discussão, naturalmente, ela é liderada no âmbito do Ministério da Justiça, né, porque é uma questão criminal na sua essência, mas
controladoria, acredito que pode muito contribuir em termos de como que a gente pode monitorar a fiscalização ou detectar casos dessa natureza dentro da administração pública. E aí dei um exemplo que hoje, fruto do árduo trabalho dos excelentes colegas que eu tenho lá na CGU, a gente tem ferramentas de tecnologia que são sensacionais. Às vezes tem questões que eu vejo na CGU que eu tomo conhecimento só quando está pronto e vejo assim, o brilhantismo de alguns colegas. A gente consegue mapear hoje, por exemplo, fornecedores que têm alguma relação de parentesco, seja no quadro societário, seja no quadro de funcionários, em até terceiro grau com um agente político. Isso é errado? Isso aí? Não, naturalmente não é errado, mas isso pode nos chamar mais atenção. Vamos monitorar com mais cuidado a situação. Pode ser uma situação um pouco mais de olhar com cuidado. E eu dou esse exemplo porque, assim, nós também temos um Estado que é capaz de fazer muita coisa interessante. Eu, nesse processo de estudo, tomei conhecimento de que nós temos um cadastro muito bom de faccionados no Brasil, né? A polícia, o Ministério da Justiça sabe quem são os faccionados. Existe um cadastro aí razoavelmente com bastante credibilidade de que basicamente a gente poder também cruzar esses dados e ver quais são as empresas que têm algum tipo de relação com esse tipo de público e monitorar melhor. Então, assim, outra coisa que a gente poderia fazer com mais ênfase nessa questão é se valer da experiência de muito sucesso da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, assim, por que não monitorar transações de pessoas que tenham esse tipo de relacionamento com organizações criminosas? E, naturalmente, o passo seguinte é também trazer o setor privado com isso, né. Então, foi muito bom ouvir aqui a experiência da Patrícia falando que, como que vocês lidam com cadeia de fornecedores, com todos a sua cadeia de produção, né. E trazer essa mesma preocupação para vocês, né, para o setor privado. Também acredito que não é intenção nenhuma do setor privado se ver cooptado por organizações que no fundo têm isso. Então acho que esse é um debate muito importante, acho que é um debate que a gente precisa adiantar e que ele pode se valer dessa agenda que a gente já tem levado de integridade. Excelente. Perguntas, pessoal, na plateia, aí no fundo. Bom, oi? Tá acho agora sim. Bom, acho que são 2 em uma aqui. Acho que primeiro, considerando não só essas novas diretrizes relacionadas a direitos humanos, como as próprias diretrizes europeias sobre cadeia de fornecimento, eh, a gente vê que muitas vezes uma avaliação de risco, principalmente no caso assim, tem milhares de pequenos produtores, em que uma avaliação de risco muitas vezes vai ser muito similar a todos eles. Assim, como que a gente consegue equilibrar efetivamente um custo-benefício de controlar isso e falar, olha, um checklist é suficiente, até do ponto de vista regulatório, assim, os reguladores vão aceitar isso, entendem como suficiente, ou não, até que ponto que eu vou precisar efetivamente contratar e fazer auditorias mais aprofundadas em determinados fornecedores, mas assim, eu vou fazendo uma amostragem, vou fazer em todos, porque aí também tem uma questão de custo-benefício, né? Assim, o quanto que o controle também não vai ficar muito superior ao benefício daquele controle. E aí a segunda pergunta vai no sentido de, é quase que um dilema, mas uma vez assim, que com todos esses controles, ainda assim detecta-se uma possível violação grave de direitos humanos, né? Qual que deveria ser o princípio norteador, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do próprio regulador também, no sentido de eu simplesmente cancelar um contrato pode até agravar uma situação social que já está muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu continuar atuando junto a um plano de mitigação pode gerar um risco reputacional para a companhia, no sentido de vai passar a ser associado a uma situação de violação de direitos humanos. Então, assim, como que vocês enxergam o que deveria ser o princípio norteador para esse tipo de tomada de decisão também? Vou falar bem mais teórico e a Patrícia poder trazer mais para o plano concreto. Eu acho que as duas perguntas são dilemas, né? Assim, a primeira também não deixa de ser, né? Como é que a gente equilibra essa balança de controle e custo, né? E isso acho que está presente na vida de todo mundo, né? Em alguma medida. Eh, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem em termos de que a gente enxerga nas empresas em endereçar programas de integridade, passa pelo mapeamento de riscos, tá? Porque quando a gente fala de mapeamento de riscos, a gente está falando ao mesmo tempo de
custos de oportunidade, quer saber aonde que eu tenho que concentrar os meus esforços. Então, assim, eu acho que necessariamente, acho que a Patrícia vai poder falar isso com mais propriedade, ela já até comentou um pouco, né, na questão de nível de exigência que elas fazem em termos de fornecedores, vai passar muito pelo apetite ao risco da empresa em relação aos riscos que ela está exposta. E aí concentrar mais esforços e menos esforços de acordo com o risco que está mais exposto. Mas, o ponto que você levanta também, e que aí a gente absorve até também como uma provocação, é que assim, beleza, eu vou fazer a minha avaliação de riscos, vou ver e vou endereçar o problema dessa forma. Será que o regulador vai estar satisfeito com essa forma que a gente está, endereçando? Vou te falar um pouco qual é a abordagem da CGU. A gente avalia como que foi feito o mapeamento de riscos e essa gestão posterior. A gente quer entender quais foram as bases, quais premissas que foram adotadas, para não ter também uma decisão de que assim, não, vou fazer uma regra geral que se aplica para qualquer caso, chegou nesse nível, tá ok, não tá ok. A gente entende muito na questão da customização. Cai em previsibilidade, o que não é desejável, mas eu acho que passa por um processo da gente entender o grau de importância que a empresa deu àquilo dentro da sua limitação de recursos, tá. E eu acho que a segunda pergunta, ela acaba sendo também um pouco da consequência da primeira, né, que assim, beleza, aconteceu o problema, a gente sabe que por melhor que seja o programa de compliance, de integridade, ele pode falhar e acontecer. Como que a gente trabalha isso? Eu vou falar um pouco da perspectiva governamental, como é que eu acho que a gente tem que atuar, aí a Patrícia pode falar um pouco mais da perspectiva, de negócio, né, de como é que seria isso poderia ser endereçado. Eu acho que quando a gente fala de responsabilização de pessoa jurídica, a gente não pode perder de vista que a última essência que a gente quer da responsabilização é trazer o processo que deu errado para sua normalidade ou melhorar a sua eficiência. Então, assim, eu acredito muito em responsabilização da pessoa física, de maneira que, na sua essência, seja, né, retributiva no grau da sua do mal que causou, tenha, enfim, um grau de responsabilidade alto em termos sancionatórios, de acordo com a gravidade da conduta, mas do caráter da responsabilização da pessoa jurídica, eu acredito muito no caráter reabilitatório, que, assim, tem que ser uma medida de aproximação e sanção que faz sentido para ela reformar a forma que ela fez. Então, eu acredito que tem que ser um processo de responsabilização que verifique quais foram as medidas remediadoras para que aquilo não volte a acontecer, o que que já tinha, funcionando em termos de prevenir que aquilo tivesse acontecido. Então eu acredito nesse modelo muito de resposta, né. E com isso eu espero que guie também como que as empresas lidam do ponto de vista negocial dessas situações. Bom, perfeito. Acho que a pergunta é super pertinente e ela é super difícil, tá? Acho que equilibrar para o seu primeiro ponto, né? Como é que a gente equilibra, né? Faz sentido a gente ficar indo em 17.000 pequenas propriedades rurais, né, para fazer esse checklist uma vez por ano? Eu acho que tudo começa com o mapeamento do risco. Então, assim, qual é o tamanho desse risco para esse negócio? No nosso caso, é um risco alto, né? A gente tem não é uma pequena parte da cadeia de produção, é uma parte super importante e grande da cadeia de produção. E tem um histórico ao redor disso, como eu até comentei brevemente, né, de taques antigos e o próprio sistema integrado, né, se entende ali que o produtor está num lado hipossuficiente dessa relação, né, então fica muita responsabilidade do lado da empresa nessa cadeia. Então nesse caso, assim, é claro que você está falando ali, on behalf da CGU, mas infelizmente as autoridades trabalhistas, são muito rígidas nesse aspecto e não tem muita conversa, né. Então acho até por isso que a gente investiu muito nesse aspecto de ter um protocolo. Vocês todos acompanharam a situação das uvas no sul do Brasil, né, e a gente, na sequência ou um pouco depois aconteceu uma situação de uma autuação, ou de uma fiscalização na verdade, não chegou a ser uma autuação, em uma das nossas propriedades. Então naquele momento aquilo ali foi alerta máximo, tinha acabado de estourar a situação das uvas, e que bom que eu tinha tido um almoço com o Soré há um tempo antes para conhecê-lo, era novo sócio na época, e ele comentou por acaso que trabalhou no caso das uvas. Eu falei: eu já sei para quem eu tenho que ligar", né. Então foi dali que tudo começou e que a gente entendeu, assim, brincadeiras à parte, que isso era uma coisa muito importante, um risco muito alto, tá. Porque as penalidades são muito altas se a gente tem situações de
trabalho análogo à escravidão e etc. Sem contar o lado reputacional que você não quantifica, né, o impacto disso. A gente é uma empresa de cigarro, gente, assim, não queremos mais nada negativo pra gente, né, a gente não pode fazer nada errado. Então, isso tornou essa situação tão importante a ponto da gente juntar jurídico, compliance, ESG, produção agrícola, fazer esse protocolo acontecer, capacitar pessoas e colocar isso de pé. Mas foi muito porque isso faz sentido para a BAT. Pode ser que para outras empresas isso não seja tão relevante, porque o risco é mais baixo, tá? Então acho que esse é um pouco do aspecto equilíbrio. E no ponto, vou ser breve, que eu sei que a gente já está estourado de tempo, né? Se detectar uma violação com todos esses controles, o que a gente faz, né? Dentro desse protocolo que a gente montou, a gente tem, obviamente, um procedimento que, claro que a gente precisa fazer uma investigação, né? Teve ali uma violação, o que aconteceu? Teve alguma participação do colaborador da BAT nesse aspecto? Ele fez algum tipo de vista grossa, né, quando ele deveria fazer o trabalho dele? Ou não, na verdade, a gente detectou a violação porque o orientador fez o trabalho que ele deveria fazer e detectou uma violação ali de direitos humanos numa propriedade específica. E aí vai depender, a gente tem uma metrificação ali de se é baixo, médio ou alto, né? O quanto que é aquele risco dentro daquela propriedade, é só um colchão que precisa trocar? Ou é uma coisa muito mais grave do que isso, né? Então, dependendo do que for, a gente tem também as medidas necessárias. Claro que começa sempre com: produtor, você consegue ajustar isso? Né? Dependendo do que for, o ajuste tem que ser num prazo super curto, porque é algo muito crítico. Dependendo do que for, pode ser algo, poxa, tem que fazer uma obra para construir um banheiro próximo da onde as pessoas trabalham. Claro que essa obra vai tomar tempo. Então a gente traça um plano de ação e o produtor ajusta. Então tem caminhos, acho que equilibrados, né, para a gente também não simplesmente rescindir o contrato, tá? Então a gente consegue resolver, porque no fim das contas, isso é uma coisa que na época, eu gravei isso para a vida, assim, no fim das contas a gente tem que correr para resolver antes da fiscalização chegar. Porque se a gente tem, né, uma fiscalização ali, eles não querem saber se a BAT já sabia, se a BAT já estava em cima do produtor para mudar, no fim das contas a BAT vai ser responsável. Então a premissa disso tudo é: corre para implementar o quanto antes possível. E é assim que a gente criou dentro desse protocolo, com todas essas formalidades para garantir que tem ali um processo claro, tá? Mas tudo isso, assim, gente, realmente foi feito a muitas mãos, e considerando o que é viável para o negócio, né. Então teve também ali um apoio da liderança, né, o Tone at the Top foi super importante, para todo mundo entender que isso era importante e necessário de ser implementado. Parceiro, só para dar um último comentário, seria o seguinte, em termos práticos. Lembra daquele conceito de direito dispositivo e direito cogente? O que é norma legal, você vai ter que cumprir anyway, tá? O que vai dar um ponto de interrogação é: como eu poderia descobrir a violação da norma que eu não tinha me dado conta? Então, em termos de fornecedores, você tem que criar uma política de acompanhamento, de fiscalização. Você não pode fazer uma apenas randômica, que você corre o risco de fazer uma outra e a segunda daqui a 15 anos. Você tem que ter fiscalizações eletivas, tá? De tanto em tanto tempo, e você intercala fiscalizações randômicas, tá? A sua boa-fé, pela minha experiência, que os órgãos da administração normalmente trabalham, é o seguinte: você não sabia. A partir do momento que você soube o que você fez, você quis realmente corrigir, em algumas situações dá. É o que ela tinha colocado para trabalho escravo: traz o banheiro para cá, reduz, porque às vezes você vê exploração, sujeição análoga ao trabalho escravo. Você vai pensar: poxa, vai lembrar 12 anos de escravidão, o seriado Raízes. Não, não é isso. É um banheiro distante, é jornada excessiva. O que é uma jornada excessiva? Você pode trabalhar 8 horas por dia, 2 horas extras por dia. Então, se a pessoa trabalhar 12 horas, você já está colocando ela numa situação análoga de escravos? Sim, só não se aplica a escritórios de advocacia, mas aos todos os demais situações você acaba tendo isso, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Então essa organização realmente tem que colocar. Mas nesse assunto específico, quando você colocou, por exemplo, não, e se eu chegar agora, e tiver que demitir todo mundo? Depende. Se o pessoal estava trabalhando, eram
costureiros bolivianos que vieram para cá, etc. e tal, você vai ter que rescindir o contrato com ela. O que vai fazer com as pessoas é depois. Mas uma outra situação que utiliza para metrificação é o valor financeiro. Se você está pagando pelo serviço prestado X e você tem certeza que a partir do X que você está pagando é impossível que o seu fornecedor terceirizado ou quarteirizado conseguisse produzir com uma margem de lucro, aí você pode presumir a má fé nessa situação, tá? Tudo bem, já passamos do tempo, mas podemos mais uma? Ótimo. Mais uma pergunta, pessoal. Você vai levantar a bola, né? Se você elogiar o Rafa de novo, eu vou sair, hein? Eu quero passar para o Marcelo, na verdade, sobre isso. Vocês falaram um ponto, estava até comentando com o René. Abordagem baseada em risco tem todo sentido quando você tem racionalidade do órgão de enforcement. Tem todo sentido, então, com a CGU. Já fizemos muitos elogios à CGU hoje. Por causa disso. Ano passado, nesse seminário, a gente falou muito de acordo de aniência, não tinha ainda o acordo com o Ministério Público do Federal, e aí a gente sempre falava que tinha alguém que faltava na nossa mesa de discussão. Tem alguém que falta na mesa de discussão hoje, que é o Ministério Público do Trabalho. E acho que há uma dificuldade aqui que não é um órgão, e a dificuldade também é de que o Ministério Público, cada procurador é um órgão. Então, a razoabilidade, em grande medida, é individual daquele procurador. E o Mário falou uma coisa muito interessante agora, que eu concordo bastante, que ele falou assim, não, em grande medida, o procurador também pode avaliar de acordo com, olha, você não sabia, tudo bem, a partir do momento que você sabe, olha, vamos ver como você agiu. Qual é o meu medo? Tendo em vista, juntando isso, aí a pergunta é um pouco mais para o Marcelo sobre se há, da maneira estatal, alguma maneira de endereçar essa questão. Dentro das empresas, seguramente vai existir o raciocínio de que, então será que não é melhor eu não saber? Será que não é melhor não perguntar? Porque se a partir do momento que eu perguntar, eu sei. E aí eu tenho um órgão profundamente pouco compreensivo, que talvez não vá levar em consideração o meu programa de avaliação de risco, e ele vai me sancionar de qualquer jeito. A gente tem, e aí já puxo a sardinha para Roda Viva com o Marcelo, que é o ponto que não tem a ver com direitos humanos, eu tenho alguns casos de procuradores do trabalho oficiando empresas, pedindo, eu quero ver todas as investigações do seu canal de denúncia nos últimos 2 anos. Me manda aí, porque eu quero ver, na verdade, então eu quero investigar assédio, e aí eu vejo o seu canal de denúncia. O que faz com que muito cliente, muita empresa vai pensar, será que não é melhor eu não ter um canal de denúncia ou não investigar o assédio? Porque no final do dia o Ministério Público do Trabalho está usando o que eu faço de bom contra mim. E aí a minha pergunta, eu sei que a CGU não tem ascendência sobre o Ministério Público do Trabalho ainda, e aí a minha pergunta é se há, da perspectiva de coordenação estatal, uma preocupação disso em relação aos programas de integridade, porque eles podem ser atacados por isso, e se você enxerga alguma maneira da gente lidar com esse tema. Marcelo, a gente espera que você continue vindo aos eventos, mas você vem no evento, você sai daqui com um monte de mais trabalho. Adorei a pergunta, Rafa. E outra pergunta também. Você acha ser possível que a mesma fórmula que vocês estão utilizando hoje, poxa, CGU, AGU, MPF, se você vê num cenário próximo que o MPT estivesse lá também com vocês, como que você pensa? Posso agregar? Já que a pergunta é muito boa, uma coisa que a gente não falou aqui, falando de integridade ampliada, que é respeito no ambiente de trabalho. E aí, esse ponto do MPT, ele também toca esse lado. Hoje, 70% do meu canal de denúncias são denúncias de respeito no ambiente de trabalho. É assédio moral, é assédio sexual. Esse é o meu dia a dia. É onde eu mais aloco energia e tempo. Então, assim, acho que essa pergunta do Rafa é super interessante, porque no fim das contas, a gente termina na autoridade trabalhista, né? Então, só queria fazer esse adendo. O Thiago já adiantou aqui uma das coisas que eu ia falar, né? Que assim, eu já estou voltando com a missão de lidar com organizações criminosas. Agora resolver também o problema do Ministério Público do Trabalho. Mas é a provocação bastante pertinente. Assim, até eu vou começar pela provocação que a Patrícia fez, que ontem também participei de um evento que veio na mesma linha, sabe, Patrícia?
Nessa pergunta que o Thiago falou, né, sobre integridade ampliada, tudo mais, o colega fez a provocação. Poxa, a CGU fez um trabalho muito legal, acredito que vocês não devam conhecer, voltado para as organizações públicas no combate a assédio moral e assédio sexual, que é o Guia Lilás. Né, e a pessoa falou assim: "Poxa, Marcelo, por que que vocês também não começam a fomentar isso dentro das empresas, né?" E realmente é um documento que, guardado algumas adaptações, ele podia ser também servir de inspirações para organizações, privadas. E o mesmo diz respeito aqui também à questão de combater aí, os desrespeitos aos direitos humanos, né, e trabalhistas de forma geral. Te respondendo bem diretamente, assim, a gente chegou a ter algum contato com o MPT quando a gente lançou o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, porque de verdade, assim, né, eu vou falar, vocês me deixam muito à vontade aqui, eu fico acabando falando mais do que eu devo e falando umas bobagens, né, mas assim, é, de verdade o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, eu vejo ele como uma possibilidade muito grande, porque ali o que a gente está criando basicamente é um hub para empresas falarem o seguinte: tá, qual é o conjunto mínimo de questões de integridade que eu devo que endereçar? Então, na gênese da ideia, foi lançado ano passado, eu tenho feito algumas provocações que assim, poxa, esse mesmo modelo a gente pode abrir para outras vertentes de integridade. Vou dar alguns exemplos, né? A gente tem tido uma procura muito grande, que bom, do setor de infraestrutura de transportes, né? Pessoal da área rodoviária, da parte ferroviária, tu tem procurado muita gente. E eu tenho feito uma provocação para assim, gente, por que que vocês não usam aqui o Pacto Brasil como um hub de questões específicas que a gente não endereçou, que servem para o seu setor? Ah, eu tenho determinada preocupação com a legislação aqui, por exemplo. Tem associações de empresas desse segmento que elas estão tentando levar essa questão da integridade para as empresas e elas têm que lidar com outros temas, como é o caso da Patrícia, tem que lidar muito mais com temas também trabalhistas, ou falou aqui a questão do assédio. Então, assim, a gente tem uma pretensão de criar ali por meio desse Pacto Brasil que seja realmente um hub onde a gente possa lidar com questões dessa natureza e agregando outros temas que façam sentido para as empresas. Eu acho que a provocação que vocês fazem, que ela é muito importante, é que assim, vocês estão me apresentando aqui dores que as empresas têm. Olha, a gente tenta endereçar um problema dessa forma, mas a gente é premido pelo Estado de uma forma que não conversa com essa situação. Teria como a gente encontrar alguma solução que esse modelo que vocês têm abordado faria mais sentido também para os órgãos? E eu tentei, acho que de uma forma que não muito concatenada, dizer assim: eu acho que tem um papel nosso muito grande de levar isso para o Ministério do Trabalho também, né? Para o Ministério Poder Executivo do Trabalho, Ministério Público também do Trabalho, de mostrar a forma como a gente abordou e tentar agregar valor nisso, mas isso vai fazer, acredito eu, ser mais sensível a essas autoridades, na medida que as próprias empresas abraçarem esse tipo de iniciativa. Então, uma ideia aqui, né, eh, por exemplo, o próprio Pacto do Brasil, por que não poderia ter um modelo lá, então, de autoavaliação de como é que a gente lida questões de assédio, como a gente lida questões trabalhistas. E isso precisa ser um programa que esteja construído conjunto. A empresa dizer para a gente o que que faz sentido nesse diagnóstico, o que ela exige dos seus fornecedores, porque até o próprio Pacto Brasil, a gente tem a pretensão de que uma grande empresa como a de vocês use isso. Ah, eu quero que meus fornecedores façam adesão a esse pacto, mas só faz sentido para mim se tiver determinados quesitos. Provocar a gente nesse sentido, porque a gente tem mais robustez para levar para um outro órgão do Estado e falar: olha, isso aqui é algo que dialoga com as empresas, é isso aqui que pode gerar valor para vocês também, vai direcionar uma fiscalização de vocês que seja mais responsiva. Então, assim, são ideias ainda, iniciais, também devolvo um pouco das provocações, até como fiz com o Zé Alexandre hoje lá na ICC, né, para dizer que muitas vezes a gente precisa que essas dores cheguem para a gente saber como endereçar. E eu acredito muito que essas soluções podem ser, compartilhadas. E com soluções como assim, né, até o colega falou lá, né, o custo do controle, todo mundo lida com contingências, né. A gente mesmo quando vai fazer auditoria, né, a gente tem que auditar o Poder Executivo Federal inteiro, né. Hoje estava até comentando com a Cris, que começou a CPI do INSS, né, eu falei: "Poxa, ainda bem que nosso mapeamento de risco foi bem feito, porque a gente está acompanhando essa questão do INSS tem 4 anos, porque a gente viu o que que era o mais importante e estávamos direcionando esforço para lá. Podia ser que viesse uma questão num programa que a gente nunca tinha auditado, por exemplo. Mas enfim, usar essas soluções que eu acho que elas podem endereçar problemas complexos de maneira mais ampla, eu acredito muito no Pacto Brasil por isso, é uma medida de avaliação, uma medida que a gente consegue disseminar boas práticas de maneira, no atacado, né, do que trabalhando às vezes muito ali no varejo. Mas é isso, volto com essa aspiração para a gente poder tomar essa agenda também para nós.
Maravilha, Marcelo, Patrícia, Mário, muito obrigado. Obrigado também pela tolerância do tempo, e todo mundo que ficou aqui até o final conosco. A gente agradece muito a atenção. E eu vou passar então para o Rafa para ele fazer o encerramento do evento. Gente, não vou tomar mais tempo de vocês, porque a gente já passou do tempo. Quero agradecer o painel, dizer, Marcelo, então, já que a gente passou muito trabalho para você, a gente já ficou com um grupo de trabalho como compromisso do nosso comitê, que é o grupo de trabalho para elaborar a cartilha de boas práticas em devida diligência em M&A. A gente vai com um segundo, se a CGU quiser, de pensar em elaborar, né, justamente junto à CGU, uma visão do setor privado do que seria um Pacto Brasil adequado para a perspectiva de tratamento de denúncias de assédio, de direitos humanos. Acho que conversa bastante, acho que é até transversal a algumas diretorias do IBRAC, e é um ponto que a gente pode trabalhar agora junto da CGU novamente. Pessoal, obrigado pela participação. Gente, obrigado pela participação de vocês. O seminário foi um sucesso graças aos painéis que vocês inscreveram e a presença de vocês aqui. Obrigado a todos vocês. Renê, obrigado de novo pela confiança. Gente.